Olá, boa noite, espero que vocês estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da chamada estabilização da tutela antecipada antecedente, instituto que é previsto no artigo 304 do CPC, que se refere especificamente à tutela antecipada antecedente requerida em caráter antecedente nos termos do artigo 303. Trata-se de uma nota diferenciadora desse tipo de tutela em relação às demais modalidades de tutela provisória previstas no sistema do CPC de 2015. O que é essa estabilização? O 304 diz assim: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que é a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, vejam, pessoal, o 304 nos indica, basicamente, que, uma vez requerida a tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, por via de petição inicial exclusiva, que contém tão apenas o requerimento de tutela antecipada de urgência, e deferido esse pronunciamento, esse provimento antecipatório, se o réu não opõe resistência em face dele e o autor não tem interesse em aditar a petição inicial para prosseguir com o procedimento a fim de obter uma decisão definitiva, o processo será extinto e serão conservados os efeitos da tutela que foi concedida à parte autora, ou seja, a parte autora não sofre prejuízos com o fato do procedimento ser extinto prematuramente. O que vai ocorrer é que, diante da ausência de resistência, de oposição da parte ré, existe uma espécie de anuência com o resultado obtido liminarmente, de forma que o processo não vai prosseguir, via de regra. Por quê? Porque o réu simplesmente concordou com o resultado inicialmente obtido pela parte autora e a parte autora não desejou aditar a petição inicial para prosseguimento do processo até a prolação de uma decisão de mérito que pudesse resolver tanto o pedido principal quanto confirmar a liminar. É por isso que nós dissemos que, via de regra, a tutela antecipada antecedente requerida em petição inicial exclusiva só faz sentido quando o autor tiver como objetivo apenas a formulação de um requerimento liminar, nenhum outro pedido principal a não ser o de confirmação daquilo que foi requerido liminarmente, de modo que o autor se satisfaz apenas com o que foi requerido liminarmente, ele não quer mais nada. E, além disso, ele vislumbra a possibilidade de o réu não oferecer resistência em face da decisão que o condena ao cumprimento dos efeitos da antecipação de tutela, se, obviamente, houver o provimento antecipatório concedendo o que foi solicitado pelo autor, e diante dessa ausência de resistência, o processo ser extinto prematuramente, Então, tudo bem, existe a outra possibilidade, que é o fato de o autor não ter todos os documentos ainda para a elaboração da petição inicial, o que é uma segunda hipótese, que justifica a utilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Contudo, para que se aplique de fato a estabilidade, é necessário que o autor vislumbre aí a possibilidade do réu não oferecer resistência caso a tutela seja concedida liminarmente, e ele seja intimado a cumpri-la. E aí é necessário que ele não resista na forma de interposição de recurso para que o procedimento seja extinto rapidamente. Então, pessoal, a ideia incorporada pelo legislador de 2015 ao criar o Instituto da Estabilização, que partiu de uma noção estrangeira, que foi apropriada lá do ordenamento jurídico francês, foi de evitar que procedimentos relativamente inúteis
continuassem a tramitar no judiciário por anos a fio, quando o objetivo desses procedimentos era apenas o de confirmar aquela tutela que já havia sido deferida há tempos atrás e com a qual tanto o autor quanto o réu concordavam com o resultado, né? Eu tive advogando um caso, por exemplo, que foi uma ação promovida em face do SUS, em Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, em que eu requeri um determinado procedimento quimioterápico para o meu cliente. Ele obteve liminarmente o custeio das sessões de quimioterapia pelo estado, ele já tinha feito todo o tratamento médico por via do amparo da liminar, né, da tutela de urgência, ele realizou tudo. E o procedimento durou anos a fio, o Estado não interpôs recurso, né, diante dessa decisão concessiva da tutela antecipada. O procedimento durou por anos, o sujeito se submeteu à realização de uma prova pericial para, no final das contas, depois de acho que 5 ou 6 anos, o juiz confirmar em sentença aquilo que já havia sido deferido liminarmente e já totalmente realizado, né? O autor sequer precisava de outras sessões de quimioterapia. Então, era muito comum antes da existência, né, do Instituto da Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente, a gente fazer uma inicial que já constava o requerimento liminar e o pedido final de confirmação da liminar. A liminar era deferida, muitas vezes o réu não oferecia resistência e o procedimento, mesmo diante desse acordo tácito entre autor e réu, né, ele tinha que prosseguir até o final para a prolação de uma sentença de mérito, tendo em vista a existência de pedido final formulado pela parte autora, né? Hoje em dia, isso não é mais necessário se a tutela antecipada for requerida em caráter antecedente em petição inicial exclusiva, porque a inicial só vai ser formulada pela parte autora com o requerimento de tutela, né? Ela vai conclusa para o magistrado, que deve aferir se existem condições para que ele defira a tutela antecipada. Caso essa tutela seja deferida, né, a parte ré é citada e intimada. Enquanto isso, abre-se um prazo de aditamento para a parte autora, né? E aí a parte autora vai verificar qual será a conduta do réu. A partir da conduta do réu, a parte autora decide se adita ou não a petição inicial. Porque a parte ré pode tomar as seguintes condutas, como a gente disse na semana passada, na última aula, né, sobre tutela antecipada antecedente. A parte ré pode interpor recurso, resistindo à decisão que a impôs o cumprimento da tutela de urgência, ou ela pode simplesmente concordar ao deixar de interpor recurso. Se ela interpuser recurso, ótimo, a parte autora é obrigada a aditar a petição inicial no prazo fixado pelo juiz ou em 15 dias, sob pena de o processo ser extinto, sem qualquer proveito para a parte autora, né? A tutela, ela perde os seus efeitos se a parte autora não aditar para que o procedimento prossiga, né? Se ela aditar, ótimo, o procedimento vai prosseguir até a prolação de uma sentença de mérito, que vai se dedicar a confirmar ou revogar a tutela liminarmente antecipada e julgar os pedidos finais que foram formulados no aditamento, sejam eles idênticos ou diferentes da tutela que foi liminarmente requerida, né? Agora, se o autor deixa de aditar diante da presença de recurso, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito e sem qualquer benefício para o autor, tendo em vista que a tutela deferida vai ser revogada. A questão é quando ocorre a ausência de recurso por parte do réu, né? E aí entra o Instituto da Estabilização da Tutela requerida em caráter antecedente. Porque o 304 diz que, uma vez concedida a tutela requerida nos termos do artigo 303, né, requerida em caráter antecedente,
Se o réu não oferece, não interpõe o respectivo recurso em face da decisão que concede a tutela antecipada antecedente, né, a decisão torna-se estável. E o que significa essa estabilidade? Significa que o procedimento será extinto prematuramente no início do processo, conservando-se os efeitos daquela tutela que foi concedida para a parte autora. Então, o que é a estabilização, pessoal? A estabilização é uma técnica processual que permite a extinção do procedimento de tutela antecipada antecedente prematuramente com a conservação dos efeitos práticos da tutela deferida. Então, trata-se de uma técnica processual que permite a extinção prematura do processo de tutela antecipada antecedente, conservando-se os efeitos práticos da tutela deferida após a extinção do processo. Beleza, pessoal? Então, isso é estabilidade, é a conservação dos efeitos práticos da tutela que foi concedida pelo magistrado e que não foi resistida, não teve oposição por parte do réu que deixou de interpor o recurso correspondente em face da decisão que concedeu a tutela. Ok, pessoal? Essa estabilização, como eu disse no próprio conceito, é uma técnica que permite a extinção prematura do procedimento, porque a ideia dela foi evitar que demandas desnecessárias que tendiam tão apenas à confirmação daquilo que havia sido solicitado pelo autor a título liminar na sentença definitiva, permanecessem tramitando no judiciário e assolando o judiciário de trabalho, né, para evitar profusão de demandas inúteis que tendiam apenas a confirmar o resultado já inicialmente obtido. Então, a ideia foi de proporcionar economia processual e celeridade para o judiciário brasileiro. Ok, pessoal? Agora, só é possível se obter estabilização ocorrendo duas situações. Dois requisitos devem estar presentes para que ocorra estabilização. Aliás, três, melhor dizendo, não dois. É necessário que a tutela seja concedida, é necessário que não haja interposição de recurso pela parte ré e o terceiro requisito é que a parte autora não adite a petição inicial, formulando o pedido principal. Por quê? Se a tutela não for concedida, não haverá possibilidade de estabilização, uma vez que o aditamento da parte autora, né, o aditamento da parte autora tem que ser imediato, no prazo de 5 dias, sob pena da inicial ser indeferida e o processo ser extinto, na hipótese de não concessão. Além disso, se houver resistência da parte ré mediante interposição de recurso, o que acontece? A parte autora é obrigada a aditar a petição inicial em 15 dias ou em outro prazo que o juiz determinar, sob pena do processo ser extinto, sem resolução de mérito e sem conservação dos efeitos da tutela. E 3, deve o autor não aditar a petição inicial para que o processo seja extinto com estabilização. Por quê? Se ele adita a petição inicial, isso significa que ele tem interesse na prolação de uma decisão de mérito. Então, o procedimento deve prosseguir havendo pedido principal para a prolação de sentença definitiva. A estabilização não é uma técnica que permite a prolação de sentença de mérito. Ela é tão somente uma técnica que vai causar a conservação dos efeitos práticos da tutela deferida após o encerramento da atividade processual. Contudo, não há formação de coisa julgada na estabilização. É por isso que, caso o autor formule pedido principal, aditando a petição inicial, mesmo diante da ausência de recurso do réu, o processo tem que prosseguir para que haja prolação de sentença. O processo não se extingue, ok, pessoal? Então,
tutela antecipada concedida nos termos do 303 vai se tornar estável se o réu não interpuser o respectivo recurso em face da decisão concessiva. Mas basta isso? Não, não basta. É necessário que esse dispositivo seja interpretado em conjunto com o 303. Para que a estabilização ocorra, é necessário que a petição inicial não seja aditada pela parte autora, sob pena do procedimento prosseguir para apreciação do pedido principal. Ok, pessoal? Bom, ainda com relação à estabilização, é importante destacar o seguinte: os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 304 estabelecem que, após a extinção do processo sem resolução de mérito, com conservação dos efeitos da tutela através da estabilização, existe a possibilidade de qualquer das partes reverterem a estabilização da tutela, afastarem a tutela estável através da propositura de uma ação autônoma que se dedica a revisar, reformar ou invalidar os efeitos da tutela estável. Essa ação tem prazo de 2 anos para ser proposta após a extinção do processo da tutela antecipada antecedente. Então, extinto o processo com a conservação dos efeitos da tutela, que se torna estável, qualquer das partes tem a opção de reverter a estabilização dos efeitos da tutela, propondo uma nova ação distribuída por dependência junto ao mesmo juízo onde se processou a tutela requerida em caráter antecedente, tá? E essa ação vai ter o objetivo ou de rever, ou de reformar, ou de invalidar aquela tutela estável. Depois de passado o prazo de 2 anos, se nenhuma das partes propuser essa ação dedicada a revisar, a invalidar ou a reformar a tutela estável, aquela conservação torna-se definitiva, sem se gerar coisa julgada. Ok? Essa estabilização aí não é coisa julgada. E ela não é coisa julgada por quê, pessoal? Porque aqui eu não tenho uma decisão de mérito, A estabilidade não decorreu de uma decisão de mérito. A estabilidade decorre de uma decisão provisória que foi concedida, que foi prolatada para conceder uma tutela de urgência. E essa decisão não enfrentou resistência por parte de ninguém. E por isso aquela decisão se consolida em termos de resultado. Mas ela não gera coisa julgada, uma vez que ela não foi tomada com exercício de cognição exauriente, sem que houvesse debate amplo em torno da matéria. Não houve apreciação do direito material levada a juízo pela parte autora, simplesmente porque a parte autora não formulou o pedido principal. Ela só formulou o requerimento de tutela provisória. A cognição não foi exauriente, foi apenas sumária, Ela foi proferida, tomada apenas com base num juízo de verossimilhança, de aparência de verdade, e não com base num juízo de cognição exauriente, amparado em prova robusta, de um juízo amparado na ideia de verdade, não de simples verossimilhança, de aparência de verdade, um juízo de certeza, que é o juízo da cognição plena, da cognição exauriente, que é obtido só lá na sentença definitiva. Então, estabilização é diferente de coisa julgada, porque a estabilização não decorre de uma decisão de mérito, e sim de uma decisão de tutela provisória não impugnada pela parte ré. Beleza? Então, vejam, depois desse prazo de 2 anos, conforme estabelece o parágrafo 6º do 304, se nenhuma das partes
propõe a ação autônoma com a finalidade de reverter os efeitos da tutela estável, né, a estabilização torna-se definitiva, entre aspas. Isso quer dizer que a tutela estável não pode ser mais revista, modificada, ela se consolida no tempo, trazendo um grau de definitividade, de segurança para as partes, né, sobretudo para a parte autora, que é a que está sendo beneficiada diretamente. Beleza, pessoal? Mas lembro mais uma vez, essa decisão não gera coisa julgada, ok? Não gera coisa julgada. Bom, então, só lembrando aqui, inicial redigida nos termos do 303, dedicada exclusivamente a formular requerimento de tutela antecipada, né, satisfativa de urgência requerida em caráter antecedente. Os autos vão ser distribuídos, conclusos ao magistrado, que deve apreciar o requerimento de tutela, inaudita altera parte, ou seja, liminarmente. Deferida a tutela, ele deve citar e intimar a parte ré, a fim de que a parte ré ou interponha recurso ou nada faça, deixe de interpor recurso. Enquanto isso, corre prazo para a parte autora aditar a petição inicial. O que a parte autora deve fazer? Ela deve esperar pela conduta da parte ré. Ah, professora, e se o prazo da parte autora vencer antes do prazo da parte ré para interpor recurso? Ora, peça mais prazo para o magistrado, né? Uma vez que eu sou obrigada a aditar se a parte ré interpor recurso. Então, se o seu prazo, autor, está vencendo antes do réu porque demorou para citar o réu, né, e o prazo de recurso só começa a contar a partir do momento em que eu tenha juntado do mandato citatório aos autos, você, advogado autor, deve pedir mais prazo para o magistrado, porque senão você corre o risco de aditar e perder o benefício da estabilização, né, perder a oportunidade de seu processo ser extinto mais rapidamente com o benefício do seu cliente. Então, pessoal, começa a correr prazo para o autor e vamos esperar a conduta do réu. Se o réu interpõe recurso, a parte autora, para continuar com o processo, ela tem que necessariamente aditar a petição inicial. Aditando a petição inicial, o processo prossegue. Deixando de aditar a petição inicial, o processo é extinto, sem resolução de mérito, sem qualquer benefício para a parte autora. Ok? A estabilização entra, contudo, na segunda hipótese, na hipótese do réu não interpuser recurso. Se o réu não interpuser recurso, surge a possibilidade do autor aditar ou deixar de aditar. Se ele adita a petição inicial, é porque ele deseja ter uma sentença de mérito. O processo deve prosseguir até a prolação de uma sentença de mérito. Contudo, se ele deixa de aditar a petição inicial, a lei confere a ele a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, com a conservação dos efeitos da tutela que foi concedida a ele. Isso nos termos lá do artigo 304. Essa estabilização permite que, mesmo após a extinção do processo, o autor continue se beneficiando dos efeitos da tutela que foi deferida favoravelmente a ele, apesar de não haver mais processo em curso. É questão de economia e celeridade processual, uma vez que o autor está se contentando com o resultado obtido na tutela e o réu não ofereceu resistência. Apesar disso, essa conservação dos efeitos, ela, vamos dizer, é provisória nos 2 primeiros anos após a extinção do processo de tutela antecipada antecedente. Porque dentro desse prazo de 2 anos, dizem os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do
do artigo 304, que existe a possibilidade de qualquer das partes ajuizarem ação autônoma junto ao mesmo juízo onde se processou a tutela, no intuito de reverter a tutela estável. Se após esse prazo de 2 anos ninguém fizer nada, ótimo, aquela estabilidade se conserva no tempo, né? Torna-se definitiva e não pode ser revertida mais, sem, no entanto, gerar coisa julgada, porque ela não decorre de uma sentença de mérito, né? Ela não foi tomada com exercício de cognição exauriente. Trata-se de uma estabilidade decorrente da ausência de impugnação da decisão pela parte ré e com a qual o autor também concordou. Ok, pessoal? Basicamente é isso a estabilidade. Segundo o enunciado 19 do TJ, pessoal, o aditamento da parte autora só é obrigatório se houver agravo de instrumento. Então, a gente vai bem nessa linha, né? O aditamento da parte autora só vai ser obrigatório para a continuidade do procedimento se houver agravo. Se não houver agravo, ela tem a opção de realizar o aditamento. Se ela realiza, ótimo, o processo deve prosseguir. Agora, se ela não realiza, o processo vai ser extinto com a estabilização dos efeitos da tutela concedida. Ok, pessoal? Um exemplo interessante de estabilização é aquele que a gente pode ressuscitar da última aula que nós tratamos, né? Que é a hipótese do sujeito que quer retirar as imagens dele no Google, né? Ele foi preso, embriagado há um tempo atrás e ele deseja ter suas imagens retiradas do Google. Ele ajuiza a ação com o intuito de apenas ver as imagens excluídas, né, do Google. E aí o Google não oferece, ele solicita, ele formula apenas um requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, solicitando que o juiz ordene liminarmente que o Google tire as imagens do ar sob pena de uma multa, né? E ele não deseja fazer nenhum pedido além desse. O juiz, então, prontamente atende, verificando que existe uma probabilidade alta de dano ao réu caso as imagens sejam mantidas no ar. Ele determina a retirada e o Google não apresenta recurso, não interpõe recurso. Diante disso, diante da ausência de interposição de recurso pelo Google, a parte autora deixa de auditar a petição inicial e o procedimento é extinto sem resolução de mérito, conservando-se os efeitos da obrigação que foi imposta ao Google. Ok, pessoal? Bom, agora, tudo isso que eu passei para vocês a respeito da estabilização decorre de uma interpretação sistemática dos artigos 303 e 304 com outros dispositivos do CPC, porque a redação do 303 e do 304 ela é muito ruim, né? Ela não é confusa, ela é confusa, ela não apresenta premissas tão claras quanto as que eu coloquei aqui. Por exemplo, o legislador não esclarece se para que haja estabilização da tutela antecipada antecedente, existe a necessidade ou não do autor realizar o aditamento. A gente vai na linha aí do enunciado 19, que sustenta que o aditamento só é obrigatório na hipótese do réu interpor o agravo de instrumento, né, que é o recurso cabível via de regra em face da decisão concessiva de tutela antecipada antecedente. Então, só há necessidade de se aditar se houver recurso de agravo de instrumento. Não havendo recurso, não há necessidade de aditamento, porque se não houver o recurso, o processo vai ser extinto, se não houver o recurso, com a ausência de aditamento, o processo vai ser extinto com estabilização. Agora, se o aditamento vier, a gente deve prosseguir com o processo. Além disso, o legislador não esclarece também se haverá extinção na hipótese do réu não recorrer, mas apresentar defesa.
Isso é objeto de questionamento até hoje em vários tribunais. O STJ já decidiu de maneiras diferentes a respeito desse assunto em ocasiões diferentes, né? O STJ teve uma oportunidade no primeiro momento de interpretar a palavra recurso constante do artigo 304 extensivamente para abranger qualquer outra forma de impugnação, não apenas o recurso, mas, por exemplo, uma contestação apresentada antes do tempo, né, um pedido de reconsideração, havendo resistência do réu, o STJ interpretava a expressão recurso de maneira extensiva para abarcar qualquer possibilidade de impugnação por parte do réu. Havendo qualquer forma de impugnação, o STJ dizia, não é possível haver estabilização. Contudo, em decisão mais recente, o STJ modificou esse entendimento para dizer que a expressão recurso contida no 304 deve ser interpretada restritivamente, para admitir que apenas o recurso cabível para combater a decisão concessiva da tutela antecipada antecedente é que afasta a possibilidade de estabilização. Outras formas de resistência do réu não podem afastar a estabilização. Então, por exemplo, se o réu quer se opor à tutela concedida e ao invés de recurso ele apresenta contestação, mesmo a contestação tendo sido apresentada tempestivamente, o entendimento atual, né, é de que não é possível que ele consiga afastar a estabilização, né? Ele não consegue afastar a extinção do processo se o autor deixar de aditar a petição e quiser se contentar apenas com a tutela estável, né? Esse entendimento é o mais atual do STJ. Deixa eu ver se eu acho aqui a decisão para comentar com vocês. Eu tinha colocado ela no finalzinho do material de vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, achei. Bom, são dois entendimentos, um pouquinho mais antigo, né, e outro mais atual. Bom, o posicionamento mais antigo é o posicionamento da terceira turma do STJ, que prolatou um acórdão em julgamento de um recurso especial. O recurso especial é o 1770-966 da terceira turma do STJ, que basicamente disse que qualquer forma de resistência da parte ré é apta a afastar a estabilização da tutela antecipada antecedente. Então, ainda que o réu não interponha agravo, mas ele ofereça contestação, né, antecipada ou peça reconsideração, ele se oponha à tutela que foi concedida, essa simples oposição significa que a tutela não pode se estabilizar, ou seja, o processo não pode ser extinto, né, com estabilização da tutela antecipada antecedente concedida liminarmente. Contudo, pessoal, esse posicionamento que na minha concepção humilde é um posicionamento mais justo, né, porque ele leva em consideração qualquer tipo de resistência do réu, foi superado por uma decisão da primeira turma de relatoria do ministro Sérgio Kukina. Na verdade, quem foi o relator do acordo foi a ministra Regina Helena, porque o Sérgio Kukina foi voto vencido, né? Esse acórdão é do dia 22/10/2019 e é um acórdão no qual prevaleceu o entendimento de que apenas o recurso cabível para impugnar a decisão de tutela antecipada antecedente é um meio apto a afastar a estabilização, a possibilidade de estabilização, né? Então, não adianta o réu se valer de uma contestação antecipada ou de um pedido de reconsideração, né? Qualquer outra forma de resistência, só vale recurso. Por quê? A justificativa apresentada pelo STJ na oportunidade foi o seguinte:
Os meios de defesa, eles possuem finalidades específicas. A contestação, ela deve demonstrar resistência à pretensão de mérito e não que se refere à tutela exauriente, à tutela final, né? Enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão de decisões proferidas, o que é justamente o caso. Então, eu não posso confundir a finalidade dos institutos. Os institutos são inconfundíveis, eu não posso aplicar uma espécie de fungibilidade aí. Além disso, uma das fundamentações que foi utilizada pelo STJ nesse acórdão foi a seguinte: considerando a finalidade do legislador, né, quando o CPC, o texto do CPC estava em discussão, a expressão recurso não estava originalmente no texto do 304. O 304 tinha a expressão qualquer forma de impugnação em sentido genérico, né? E essa expressão foi retirada do texto final aprovado, né? O que demonstra que o legislador quis especificar que o meio necessário para se evitar a estabilização era de fato o recurso e não qualquer outra forma de impugnação, né? Então, a posição da STJ considera que a ausência de impugnação da decisão por meio de recurso constitui preclusão da possibilidade de revisão, dando origem à possibilidade de estabilização, né? Por isso que o STJ, por meio desse acórdão, inadmitiu a possibilidade aí de se entender a expressão do 304 como qualquer outra forma de impugnação. Ok? Esse é o entendimento que tem prevalecido, contudo, o STJ vai decidir ainda essa questão, vai enfrentar novamente essa questão, né, por via de divergência, para padronizar entendimento, né, e vamos ver como é que essa questão vai ficar decidida no final das contas aí, se o STJ vai manter o entendimento da terceira turma e conferir uma interpretação mais abrangente para o 304, permitindo que qualquer forma de impugnação do réu afaste a estabilização, ou se de fato vai adotar uma interpretação mais restritiva, a exemplo do posicionamento mais atual da primeira turma, que vem sendo seguido aí pela maioria dos juízes. Ok, pessoal? Bom, essa é uma questão bastante polêmica. Tem até gente que escreveu sobre isso em monografia no semestre passado, né, comparando os dois acórdãos aí para dizer qual dos dois está mais adequado ao sistema do CPC atual. Bom, uma outra observação, o CPC também não esclarece se quando extinto e com a estabilização da tutela antecipada antecedente, se quando o processo é extinto com a estabilização dos efeitos da tutela, a extinção ocorre com ou sem resolução de mérito. Por uma interpretação, né, no disposto do parágrafo 1º do artigo 304, tem-se que a extinção ocorre sem resolução de mérito, porque não há prolação de sentença definitiva. Beleza? O que mais a título de problema? Também o Código não esclarece se haveria algum benefício para o réu que deixa de impugnar a tutela antecipada antecedente concedida, né, liminarmente. Alguns autores e o enunciado 18 da ENFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, vão fazer uma interpretação analógica com o artigo 701, do CPC, que trata do procedimento monitório, para dizer que o benefício de o réu deixar de recorrer da decisão de tutela antecipada antecedente é que o réu vai ficar isento do pagamento das custas e deve pagar honorários de apenas 5% do valor da causa. Então, ao invés dele ser condenado, por exemplo, ao pagamento de 10%, 20%, né, com a extinção do processo, ele deixa de impugnar, ele deve arcar com percentual de apenas 5% e não arca com o pagamento das custas, né? Então, seria um benefício aí concedido à parte ré. Esses autores que sustentam a possibilidade de aplicação dessa regra do 701
e isso também está no enunciado 18, né, ao procedimento de tutela antecipada antecedente, vão defender que ele é muito parecido com o da ação monitória, já que na ação monitória, quando a gente não tem resistência, né, da parte ré por meio de embargos monitórios, ou a gente tem pagamento espontâneo, por exemplo, né, ou o procedimento se converte em título executivo judicial, né? Ou então a gente tem, no caso de pagamento espontâneo, o réu se vendo isento do pagamento de custas e pagando um honorário de apenas 5%, o que justificaria a categorização da tutela antecipada antecedente como uma técnica de monitorização do procedimento comum, né? Por isso a gente aplicaria aí a regra analogicamente. Bom, o que mais a título de problema de estabilização? O legislador ele não indica de forma clara, precisa, o significado da estabilidade. Por exemplo, ele diz que não há formação de coisa julgada, o que indica que não há resolução de mérito, né, da extinção do processo, na extinção do processo. Contudo, ele diz que essa estabilidade só pode ser desconstituída por meio de outra demanda ajuizada por qualquer das partes no prazo de 2 anos, né? E depois desse prazo, será que haveria coisa julgada? Bom, a questão é a seguinte: coisa julgada não há simplesmente porque essa estabilidade decorre de uma preclusão que ocorre em torno do conteúdo da tutela antecipada concedida liminarmente, que foi aceita pela parte autora e aceita pela parte ré, né? Não há coisa julgada porque não há decisão de mérito, não há apreciação do direito solicitado pela parte autora, simplesmente porque não houve pedido principal nem exercício de cognição exauriente, ok? Essa ação a ser proposta no prazo de 2 anos não é uma ação rescisória, é uma ação autônoma que visa impugnar, que visa reverter, invalidar os efeitos da tutela estável, que não tem como pressuposto a existência de decisão de mérito, beleza? Bom, que mais? Não houve julgamento de mérito, nem discussão suficiente em torno da matéria, né? Esgotado o prazo decadencial de 2 anos para a impugnação dessa estabilização, se a impugnação não ocorre, não se fala em formação de coisa julgada após esse prazo, porque a decisão estabilizada não reconheceu o direito do autor, sendo ainda uma decisão provisória, né? Só que preclusa, né? Não tem mais oportunidade de discussão em torno dela. Essa decisão estável decorre, né, de uma tutela provisória, e para fazer coisa julgada ela dependeria de confirmação em decisão definitiva, o que não ocorre. É por tudo isso que não há aí decisão definitiva, não há, coisa julgada em torno dela. Tem uma indicação bibliográfica aí no material de vocês, de um artigo do professor Dierle que fala sobre esse assunto, tem 2 artigos meus também. Agora, algumas vantagens para a gente encerrar. Quais seriam as vantagens da estabilização? Primeiro, eu afasto do requerente, do autor da ação, né, o ônus da espera, por um processo que vai ser inútil para ele, tendo em vista que o procedimento só vai se limitar a confirmar aquilo que já havia sido concedido liminarmente, né? Então, se ele não tem mais qualquer vantagem na continuidade do procedimento, não tem por que aquilo continuar ali prosseguindo apenas para confirmar um resultado inicial, né? Então, traz celeridade e uma economia de tempo processual que beneficia a parte autor e também o judiciário, né? Então, essas seriam as principais vantagens aí da estabilização. Por fim, para que haja estabilização, em resumo, é preciso acumular 3 situações ou 3 requisitos. Repetindo, né? É necessário que a decisão conceda a tutela antecipada requerida expressamente em caráter antecedente, nos termos do 303.
É preciso que não exista recurso por parte da parte contrária, né, por parte do réu, no prazo legal, e aí seguindo o entendimento, né, majoritário lá da primeira turma do STJ, lembrando que existem posições de sentido contrário, como a da terceira turma do STJ em decisão mais antiga, e é necessário que haja desinteresse no autor na formulação de pedido principal através de aditamento. Né? Então, se não houver aditamento, se houver uma manifestação de desinteresse do autor no tocante ao pedido principal, o processo pode ser extinto com estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente. Ok, pessoal? A respeito da tutela antecipada antecedente, é só isso tudo que eu tinha para falar para vocês, né? Nós completamos a abordagem do Instituto hoje falando de estabilização. Eu vou trazer alguns enunciados importantes a respeito da matéria junto do material de vocês, né? Por exemplo, dizendo que não cabe tutela antecipada antecedente no sistema dos juizados especiais estaduais, regidos pela Lei 9.099, e também nem no da Fazenda Pública e nem do do Juizado Especial Federal, né, o enunciado 163 do FUNAGE, porque no Juizado Especial, via de regra, não cabe agravo de instrumento, então não tem como eu viabilizar para o réu a possibilidade de afastar a estabilização, de forma que não há possibilidade, segundo o enunciado, dessa técnica ser utilizada no sistema dos juizados especiais. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum enunciado importante para a gente comentar aqui. Ah, sim, o enunciado 33 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis vai dizer que não cabe ação rescisória nos casos de tutela antecipada antecedente, pelo fato de não se estar diante de decisão de mérito, né? E cabe a ação autônoma de impugnação, então não faz sentido a gente cogitar a ação rescisória aqui. E vou trazer algumas decisões também para vocês avaliarem, sendo aquelas duas que eu citei do STJ as mais importantes sobre o assunto. Ok, pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês, tudo de bom e ótimo final de semana. Tchau, tchau.